Olá, estamos aqui de volta agora com um ano novinho, cheio de coisas boas. Espero que vocês gostem, né? Nós temos aí uma lista de conteúdos muito interessantes para trabalhar aqui no nosso podcast, hein? Conto com você. Curte, compartilha, pede aí, né? Indica para um amiguinho, fala, olha, indica para outra pessoa, vai ajudar bastante o nosso podcast. Hoje, nosso podcast é com uma pessoa muito especial, que eu amo muito, 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 muito. É com a minha irmã, a professora Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Feliz 2025. Muito obrigada. Que esse ano seja um ano de muitas realizações, muito sucesso e coisas boas virão por aí. Amém! Para nós, né? Para todos nós. Com certeza. Eu estou muito feliz, é um podcast assim que enche meu coração de alegria de fazer, porque a Rosângela, ela é minha irmã, né? Ela é um exemplo na minha vida. Foi com ela que eu aprendi a ler, né? Na época da escola, quando eu iniciei a primeira série, que na época era a primeira série. Então a gente tinha ali uma convivência, né? Ela é a minha irmã do meio, né? E mais velha, então minha mãe precisava trabalhar e a Rosângela que ficava com a gente e cuidou desse período aí de alfabetização. Então eu tenho um amor muito grande por ela, por tudo, né? Ela representa muito na minha vida, eu falo que é a minha segunda mãe. Ela me ajudou muito aí nesse momento e me inspirou a ser professora também, assim como a minha mãe também é professora, eu já falei para vocês, né, algumas vezes. E a Rosângela também é uma professora que me inspira muito e tem um amor gigantesco pelo que ela faz. Então, já que nós estamos falando, né, dessa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, eu queria que você falasse agora para os nossos ouvintes como foi a professora Rosângela quando criança? Como você era quando criança? Conta aí pra gente. Eu amo Itapevi, né? Eu nasci aqui, nasci na minha casa. É verdade. A dona Ana Parteira, que fez o parto da mãe, né? E eu nasci na casa que nós moramos ainda hoje, né? Nós estamos lá. E eu estudei da minha primeira série até a quarta série no Briquet. Continuei no ginásio também no Briquet até a oitava série. Em 91 me formei. Na época eles faziam um vestibulinho para quem quisesse entrar no magistério, né? Aí eu fui, fiz esse vestibulinho e passei. Aí eu fui estudar no CI, fiz o magistério no CI. Me formei em 95. E aí em 96 eu já comecei a dar aula no estado, né? Comecei em 96 lá na escola Meire Malete, no Bela Vista, onde a minha mãe era inspetora de aluno na época. E lá eu fiquei durante um ano, eu fiquei lá. Depois eu desci para o Florisa, que ainda era do estado também. O Florisa, a nossa diretora lá era Quinho, por sinal uma excelente diretora, né? Foi uma excelente diretora, eu aprendi muito com ela. E depois surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Prefeitura de Itapevi, né? Eu prestei o concurso em 97, e em 98 eu fui chamada. E aí eu iniciei minha carreira na Prefeitura de Itapevi como professora em 1998. Muitos desafios, né? Encontrei assim diretores maravilhosos que fizeram parte da minha vida. Lembro de todos. Tenho muita saudade. Aprendi muito, muito, muito. E eu posso dizer assim que eles foram exemplos para mim também. Como a minha mãe, que foi, né, sempre foi muito guerreira. O sonho dela sempre foi ser professora. E ela passou isso para a gente, né? Porque era o sonho dela e ela acabou realizando esse sonho. E nós também nos tornamos professoras, 4 filhas professoras. Então, assim, é um orgulho muito grande e eu falo assim da educação com um amor imenso. Eu tenho um encantamento muito grande. Nesse momento eu faço parte da Escola do Futuro de Amador Bueno, né? Onde nós temos lá uma equipe de excelência, professores engajados, professores que realmente estão dispostos a enfrentar os desafios que a nossa sociedade, né, nos proporciona nesse momento. E dizer que o sonho foi realizado. Porque quando a gente fazia o magistério, a gente pensava numa escola como é a escola do futuro. Sim. Tem muitas
muitas diversidades, muitos momentos em que a criança se sente muito bem na escola, se sente muito acolhido. Sim. Né? Então, nós temos, na Escola do Futuro hoje, nós trabalhamos com a BNCC e também trabalhamos com a parte diversificada, né? Onde a parte diversificada nós temos as eletivas, temos o protagonismo e temos o estudo orientado. Nossa, mas tem muita coisa, hein? Essa parte é interessante a gente falar, né? Você depois vai explicar um pouquinho para a gente cada parte, e que a escola é de tempo integral, porque a criança fica, né, o período do dia. Das 7 às 4. Das 7 às 4. Isso. E também de formação integral, né? Porque tem uma grade diferenciada, né? Tá dentro do currículo, né? Sim. E eles conseguem colocar ali as formações que são propostas na BNCC, que Exatamente. É a nossa base agora, né, para a educação. Então, é bem interessante mesmo. Mas você ainda não me falou como era a Rosângela criança, o que você gostava quando você era criança? Conta para mim. Então, quando eu era criança, o meu pai, o nosso pai, ele sempre contava muita história. E as histórias que ele contava eram histórias que ele inventava. Verdade. Então, assim, ele não pegava um livro para ler história. Então, assim, a minha paixão por leitura vem daí. De contar histórias, né? Ele contava a história do Pedro Malazarte, ele contava a história do cachorrinho chamado Pitoquinho. Então, assim, essas lembranças foram a base para quem eu me tornei hoje, né? Então, assim, ele chegava do trabalho, aí ele sentava, chamava a gente para sentar junto com ele, e ali ele começava a contar as histórias para a gente, né? E, assim, o pai sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi muito presente, ele sempre foi muito participativo. E a mãe também sempre estava ali junto, fazendo o papel de, né, a nossa mãe cuidadora. E depois, num determinado momento, eu pedi para o meu pai que ele deixasse a minha mãe trabalhar, né? Que ela queria trabalhar, ela tinha um desejo de trabalhar. E aí a gente conseguiu um serviço para ela. Eu lembro que na época ainda foi na prefeitura. Sim. E ela começou a trabalhar, e depois eu falei para ele, pai, deixa a mãe voltar a estudar também, que ela tem vontade. E aí ele deixou ela estudar, e ela voltou, ela fez o supletivo, né? No início ela foi servente, depois ela foi inspetora de aluno, e depois ela conseguiu fazer o magistério e prestou concurso junto comigo para ser professora, e nós passamos juntas em 1997. Em 98 nós ingressamos juntas também. Então, assim, essa referência de pai e mãe, de família, é muito forte, né? Sim. E os avós paternos nós não tivemos, não conhecemos, porque o pai ficou órfão cedo, né? Mas a avó materna também era, assim, uma pessoa maravilhosa, fazia, assim, coisas deliciosas para a gente passava as nossas férias na casa da avó, e era, assim, fantástico, porque tinha muitas primas, então, assim, quase com as mesmas idades, e a gente se divertia horrores na casa da avó, fazendo 1001 travessuras. Eu fui uma criança que eu sempre gostei muito de brincar, muito, e eu brincava de tudo, desde bolinha de gude, soltar pipa, jogar bola, taco, pega-pega, esconde-esconde. Então, assim, eu tive uma infância, assim, muito deliciosa. E o pai também fazia balanços na árvore que tinha em casa. A gente tinha muitas árvores no quintal. Verdade. E o pai fazia balanço. Então, assim, aquilo era fantástico. As amigas amavam ir em casa para brincar no balanço. Muitas vezes a gente caía, se machucava, mas a gente estava lá pronta para mais aventuras. Enfiava o espinho no pé, né? Sim, sim, correndo sempre. sem sapato, é bem por aí. Sempre descalça. Sim, isso mesmo. É verdade. Muitas lembranças boas, né? Muitas lembranças boas, e tudo que a gente tem hoje, o que a gente é enquanto pessoa, né? Lógico que no meio do caminho a gente encontrou outras pessoas que também ajudaram nessa formação, muito. Mas a nossa base familiar sempre foi muito boa, sempre muito presente, né? De muito carinho. Muito. Não é o ter as coisas, né? Mas é o estar presente. Então, nesse sentido, os nossos pais conseguiram acertar muito, Sim. né? De estar presente, de se fazer presente. Sim. Meu pai não tinha a escolaridade, né, que a minha mãe tem. A minha Sim. mãe hoje ela é formada, né? Tem a faculdade, professora aposentada na rede de Itapevi. Meu pai não.
né? O nosso pai, ele só fez até o Segunda série. Segunda série, ainda não terminou, né? Mas ele tinha, assim, uma presença gigantesca, né? Sempre junto, sempre contando histórias. Sim. E essa questão da tradição oral, né? Da importância da contação de histórias, o quanto isso marca a vida das crianças. E um detalhe, assim, que eu acho que é, assim, fundamental. Os nossos pais, eles não batiam. Eles conversavam. Sim. Eles dialogavam sempre. Qualquer coisa que você fizesse que não estivesse certa, eu não me lembro nunca de ter tomado um tapa. Nunca. Ele chamava a gente, sentava a gente e começava a conversar. E nisso que ele começava a conversar, ele contava como tinha sido a história de vida dele. Sim. Que foi de muito sofrimento, porque ele ficou órfão com 9 anos de idade e ele não tinha quem cuidasse dele, ele foi morar nas ruas, né? Sim. Então, assim, isso fazia com que eu chorasse. Todas as vezes que eu aprontava alguma coisinha e ele me chamava, eu chorava demais, porque ele contava tudo o que ele tinha passado, né? Então, esses momentos são momentos que ficaram eternizados em mim, né? Então, assim, eu também nunca bati nos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos sempre foi educado com muita conversa, com muito diálogo, né? Com muito amor e com muito carinho. Então, eu tenho muito orgulho do que meu pai e minha mãe fizeram por mim e do que eu consegui fazer pelos meus filhos, porque, graças a Deus, eu tenho 2 filhos que são formados e tenho a minha caçula que está aí também já na faculdade, e isso, para mim, assim, é fantástico. E ela também é devoradora de livros, ela ama a leitura. Então, isso é importante, né? O que a gente deixa, qual é a nossa marca que nós deixamos na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. E é o exemplo, né? Você estar presente ali, isso faz a diferença, né? E a gente vai falar um pouquinho disso dentro da escola, mas agora com um outro olhar, né? Enquanto profissional, né? Você tem aí uma carreira de mais de 20 anos no magistério. O ano que vem eu completo 30 anos. 30 anos, é uma vida, né? Uma vida aí a serviço, né, da população. Eu iniciei esse podcast para trazer esse olhar para o professor, né? O quanto essa profissão ela é importante, o quanto ela mexe com a vida das pessoas, né? Traz aí marcas boas e ruins, dependendo das experiências que você tem, né? Mas o quanto esse profissional, ele é importante. E quando eu iniciei, uma das coisas que eu queria muito era trazer as minhas irmãs para fazer esse podcast, porque nós somos uma família de professores. Sim. Então, a gente vivencia isso já há muito tempo, né? Ela tem 30 anos no magistério, eu tenho 18 anos no magistério, a gente já tem uma irmã que é aposentada, tem a caçulinha que também é professora. Então, a gente vivencia muito isso. E o quanto a educação, né, os profissionais são importantes na vida das pessoas. O quanto a gente pode fazer e transformar essa sociedade, né, que ela tem esperança, sim. Né, e depende de cada um de nós. E nós, enquanto educadoras, enquanto professoras, temos feito o nosso melhor todos os dias, né, nos locais que Deus prepara para que a gente esteja presente ali e possa trabalhar. E falando nisso, né, você trabalha na Escola do Futuro, aqui de Itapevi, que é o programa que tem o programa de educação integral, mas além desse período que a criança fica, né, que a gente fala que é integral do dia todo, também tem a formação que é oferecida, que é uma formação integral mesmo, sai daquela coisa de só os conteúdos, português, matemática, história, geografia, e vai para questões de trabalhar questões das emoções, protagonismo das crianças, né? E vai de encontro com a base que a gente estava falando no começo. Eu queria que você fizesse uma comparação, né? De quando você começou, né? Que a gente vivia uma realidade dentro da escola, da estrutura de escola, e hoje, quando você vê a Escola do Futuro, que você até comentou que no magistério você tinha esse olhar, né? E nós tínhamos mesmo, porque a nossa formação é essa, né? Dentro do magistério, desse olhar de uma formação integral mesmo do ser humano, num contexto integral, uma formação para a vida, né? E
que agora você consegue ver na prática ela acontecendo aí dentro desse programa. Pode comentar um pouquinho de como você começou e hoje o que você vê. Então, eu comecei em 98. Quando eu comecei em 98, eu fui para a escola do Cardoso, que era o Cardozinho, e lá eu tinha o diretor, o seu Vasnir, que era um excelente diretor, e ele me ensinou muita coisa também. Só que lá, nessa escola, eu tinha uma primeira série com 48 estudantes. Eu tinha 48 estudantes dentro de uma sala de aula. Então, você imagina você alfabetizar 48 crianças ali, num ambiente que não era tão grande, né? As salas de aula não eram tão espaçosas, era bem apertadinho, quase que nós não conseguíamos passar nos corredores, mas, enfim, fiz o meu trabalho, o meu melhor que eu pude para aquele momento. A gente tinha muita parceria, o nosso diretor, ele era um diretor, ele era fantástico, um ser humano fantástico, e ele sempre ouvia tudo que a gente tinha para dizer, tanto de positivo quanto negativo, e ele falava, não, então vamos melhorar. Se isso não está legal, vamos melhorar. Eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Então, assim, ele sempre estava do nosso lado, nos apoiando. Isso era fantástico. Eu tive diretores maravilhosos durante a minha trajetória, né? Já passei pela coordenação também de escola regular de meio período também, né? Eu já fui coordenadora. E, então, eu tenho toda essa bagagem de sala de aula, de coordenação, e agora lá na Escola do Futuro de Amador Bueno. Mas eu comecei na Escola do Futuro no Santa Rita. Eu comecei em 2020 no Santa Rita, fiquei no Santa Rita até a metade do ano passado, e depois que inaugurou o Amador, que eu fui para lá. Então, assim, o que a gente viu no momento que a gente chegou na Escola do Futuro, né? A Escola do Futuro, ela veio com um diferencial, né? Um dos nossos diferenciais é que na Escola do Futuro a gente não tem fila. Então, assim, nossa, você olha assim e fala assim, como assim? Você vai andar com as crianças dentro da escola sem fila, sem formar fila, né? Por que não formamos fila? Porque nós trabalhamos as crianças para que elas sejam protagonistas. Para elas serem protagonistas, elas têm que ser solidária, competente e autônoma. Então, para ela ser autônoma, ela tem que saber que ela tem o horário de ir até o refeitório, ela tem esse horário, ela sabe que ela vai acompanhar o professor até o refeitório. Só que não precisa necessariamente ela ir formando fila. Eles vão junto, em grupo, sem correr, junto com o professor, conversando, trocando uma ideia, conversando baixinho. Chegando lá, na hora de se servir, é o momento que eles vão e formam a fila para se servir, para ser uma coisa bem organizada. Aí eles vão, sentam nas mesinhas dele e depois, novamente, quando eles vão subir para a sala, eles sobem junto com o professor, não necessariamente formando fila. Então, no primeiro momento, quando falou que eles não iam formar fila, a gente falou assim, gente, não vai dar certo. E agora? Vai ser um correndo para um canto, outro correndo para o outro. Isso não vai dar certo, né? A gente ficou assim pensando, mas muito pelo contrário, deu super certo e hoje é assim, eles caminham tranquilamente pela escola, sem filas, junto com o professor, em ordem, organizados, mas conversando, um do ladinho do outro, da maneira que eles acharem melhor, né? Mas sempre junto com o professor. O que nós temos lá também de diferencial? Eu digo que lá é uma escola do movimento. O estudante, ele vai para lá, ele não fica o tempo todo dentro da sala de aula. Ele tem o ateliê criativo, ele tem a brinquedoteca, ele tem a biblioteca, ele tem o auditório, ele tem a quadra, ele tem a parte externa, ele tem o parquinho, ele tem o pátio, ele tem também a piscina. Só que a piscina, nesse momento, ele não utiliza. Das 7 às 4, ele não utiliza a piscina. A piscina é sempre no contraturno. Então, as aulas de piscina são sempre após as 16 horas. Mas, durante esse momento que ele fica na escola, das 7 às 4, ele tem as matérias da BNCC, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, e ele também tem as metodologias de êxito, que são as eletivas, o estudo orientado e o protagonismo. O que vem a ser cada uma delas? O estudo orientado, nós trabalhamos o projeto Convivência. É um livro que vem para nós, e dentro desse livro tem situações em que nós colocamos para eles, contamos uma história, fazemos uma roda de conversa, e ali a gente trabalha com as emoções, com os sentimentos dos estudantes. Para reforçar esse estudo orientado, nós também temos o protagonismo.
Que o protagonismo são aulas estruturadas que vêm mostrando como que nós trabalhamos sentimentos e emoções dos estudantes. Então, assim, a roda de conversa, ela é uma prática educativa que ela acontece todos os dias, no início e no final da aula. No início, para saber como que o estudante está chegando. E no final, para saber o que é que ele aprendeu durante aquele dia. Então, ele tem a oportunidade de falar o que foi que ele aprendeu durante aquele dia. Para essa roda de conversa funcionar, nós temos o mascote. O mascote pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser um ursinho como esse aqui, que eles escolhem e eles escolhem o nome desse mascote. Então, assim, esse mascote, ele passa de mão em mão. Aquele estudante que se sente à vontade, que quer participar da roda aquele dia, ele quer falar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, ele vai falar. Se ele não quiser, ele passa o mascote para o amiguinho. Lembrando que o mascote ele tem o poder da fala. Quem tiver com o mascote na mão vai poder falar. E no final do dia, é a mesma coisa. O mascote vai para a mãozinha deles e eles vão passando. E aí aqueles que querem falar, falam. E aqueles que não querem, passam o mascotinho para o amigo. Muito legal. E quantos alunos tem aproximadamente nessa escola que você está hoje? Então, lá nós temos em torno de 1.000 estudantes. Cada sala de aula tem 36 estudantes. Menina, é muita criança, né? É. Nossa Senhora, é muita criança. Pois é. E além do protagonismo do estudo orientado, nós também temos as eletivas. As eletivas nós trabalhamos com os sonhos deles. Então, no primeiro momento, a gente pede para que eles falem quais são os seus sonhos. Aí eles vão e colocam lá no papel qual é o sonho deles. Eles desenham, eles escrevem, e aí nós fazemos um levantamento desses sonhos. E as eletivas, ela se dá a partir dos sonhos dos estudantes. Então, vamos supor, o primeiro ano a maioria dos estudantes, o sonho deles é ser jogador de futebol. Então, o professor de educação física foi lá e montou a eletiva dele, jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol. Quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar a realizar esse sonho? E aí, através das eletivas do professor, o que ele monta? Ele monta aulas tanto de educação física para trabalhar com o futebol, como também aulas que auxiliem os estudantes onde eles têm mais dificuldade, sem matemática, sem língua portuguesa. Então, tem professores que fez eletivas de futebol, trabalhando com a matemática, ensinando regras, ensinando como se monta a tabela dos jogos, né? Ensinando isso. Também temos professores que fez os cards com os rostinhos dos estudantes. Durante as aulas de educação física, onde era proporcionado o momento do futebol, o professor ficava observando. Então, qual é o potencial daquele estudante? Ele é bom no ataque? Ele é bom na defesa? E aí ele montou os cards dos estudantes ali com o potencial deles, com as habilidades. Se era no ataque, se era na defesa. Enfim, foi mais ou menos assim que eles foram realizando. Teve uma professora de educação física que fez a eletiva dela procurando que eles participassem realizando pesquisas sobre futebol. Como que começou? Futebol masculino, futebol feminino, quem são os craques, quem foram os craques, né? Então, ela fez também esse trabalho paralelo. Então, eles pesquisavam, eles realizavam a leitura e eles realizavam a escrita. Traz, né, a questão, assim, o mundo para dentro da escola. Isso. Né? E isso é interessante quando a gente tem essa possibilidade de trazer o que está ali presente na vida deles. Sim. E aí você traz para o conteúdo ali do dia a dia de uma forma gostosa, porque a educação física não tem jeito, eu já falei isso, o professor de educação física, ele é o mais querido, não adianta competir com ele. Verdade. Ele é o mais querido, né? Porque é onde eles têm esse momento aí de extravasar, de aprender o esporte que eles gostam, e aí quando você traz um conteúdo, né, para ser trabalhado dentro disso, de uma outra disciplina, torna aquela disciplina mais atrativa, porque está alinhada ali junto com a educação física, que é o que eles amam. Né? É muito interessante ver você falando, e todas as vezes eu penso nisso. Né? Quando eu entrei no magistério, a primeira escola que eu fui trabalhar, uma professora olhou para mim e falou assim, numa discussão de planejamento, né? Aí
eu sugeri uma ideia de projeto, ela falou assim, é sangue novo é assim mesmo, né? Quando eu estava iniciando. E eu falando com você falando da Escola do Futuro, eu vejo essa alegria em fazer parte desse time, em ver que a educação acontece de verdade e que os seus olhos brilham quando você fala disso. Então, é uma coisa que você vive, né? Que você tem um amor gigantesco por aquilo que você está fazendo diariamente. E não é um trabalho fácil, porque 1000 alunos numa escola, gente, é muita responsabilidade. Né? É uma escola muito bonita, né? Tem uma estrutura muito bacana, mas é uma responsabilidade gigantesca, porque são 1000 vidas em formação. São. E assim, o nosso foco é o estudante, né? O estudante, ele é a centralidade do modelo. Então, ele sendo a centralidade do modelo, tudo ali é para ele, né? Então, assim, o professor, ele tem que chegar, ele tem que ter a pedagogia da presença, o professor tem que ter educação, tem que ter amor pelo que ele está fazendo, né? A educação dele tem que ser com muito respeito, porque ele é o exemplo ali. Então, para que ele queira que os seus estudantes sejam organizados, disciplinados, né? E que façam as atividades, ele também tem que ser um exemplo. Ele também tem que ser organizado. Ele também tem que chegar na hora certa. Nós cobramos muito do estudante que eles venham para a escola no horário certo, né? Porque nós já iniciamos o nosso dia com acolhimento. A nossa prática, a primeira prática educativa que nós temos na Escola do Futuro é o acolhimento. O acolhimento é onde os estudantes vão até a quadra, e lá na quadra tem uma apresentação de uma sala. Então, cada dia, uma sala vai e apresenta alguma coisa diferente para os seus amigos. Esse é o nosso acolhimento. A gente recebe os estudantes de uma maneira bem carinhosa. E na sala de aula, quando eles chegam para ter a primeira aula, já iniciamos a primeira aula com a roda de conversa. Independente se é o professor da sala ou se é o professor especialista que está ali, ele já sabe que o primeiro momento é a roda de conversa. Então, todas as salas de aula iniciam a primeira aula com a roda de conversa inicial. Muito bacana. É gostoso, né, ter esse modelo assim de inspiração para a gente conhecer, né? Porque a gente tem diversos modelos, né, aí de escolas, né? E é sempre bom você conhecer um modelo novo. Estou gostando muito desse modelo, né? A gente já conversa bastante em casa, mas é inspirador, né? É um modelo que está dando muito certo. E eu espero que continue cada vez mais, porque eu também acredito, né, quando você tem um trabalho sério dentro da educação, né, a gente consegue ver ali onde mora a esperança. A esperança mora aí, né, nessa formação de tempo, de formação integral do ser humano, que vai além do aprender português, matemática, história, geografia, 1 mais 1, e você entender a estar com o outro, que hoje nós temos esse problema tão acentuado na nossa sociedade. As pessoas não conseguem conviver mais. E na Escola do Futuro, e eu falo isso porque eu sou estudante de tempo integral, eu fiz o meu magistério em período integral, né? E como é difícil conviver com outras pessoas. Não é fácil. Né? E você fica ali o dia inteiro, a gente tomava café junto, lanchava, almoçava, tomava café da tarde e ia embora junto. Então, e eles vão embora, né? Porque eles vão de ônibus, tem muitos que vão de ônibus, né, no transporte escolar. Então, você começa a construir ali uma relação ali de amizade, né? E isso é bacana também, que acaba acontecendo nesse modelo. Então, eu converso muito com eles, né? Porque existem momentos em que acontecem os conflitos, né? Porque é uma coisa natural do ser humano. Então, eles vão... Dá mais informação, porque são crianças. Aí eles vão para a sala e eu converso muito com eles. Eu falo assim, olha, vocês passam a maior parte do tempo de vocês aqui na escola, né? Então, já pensou se a todo momento você ficar ali e briga, e empurra, e fala coisas que o amigo não gosta? Já pensou como vai ser chato essa convivência? Então, vamos fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Que vocês venham, que vocês sintam prazer e que vocês queiram sempre estar aqui com a gente, porque, assim, tem muitas opções. Tem muitas opções de momentos de diversão, de descontração. Não é só o tempo todo. O nosso diferencial já começa pela formação dos grupos dentro da sala de aula, né? A organização da sala de aula não é um estudante atrás do outro.
Eles sentam em grupos, né? Em grupos, em duplas, em trios. Eles nunca estão só. Eles sempre ou é dupla, ou é trio, ou é grupo, né? Então, eles nunca estão só. Eles estão sempre acompanhados. E isso é muito importante, porque no dia a dia, eles conseguem ali se ajudar. Além do professor estar sempre ali na sala de aula, ao lado, em pé, passando pelas mesas, vendo se tem algum estudante que está precisando de ajuda, tem os amiguinhos também, que já sabe que aquele amiguinho tem dificuldade. Então, ele já vai ali, já fala assim, vem cá, você quer que eu te ajude? É assim, olha, a professora falou que é desse jeito. Então, nós já temos muito protagonistas na nossa escola. O nosso diferencial ali é que todos os professores, independente de ser especialista, parte diversificada, ou professor de referência, que é o professor da sala, todos eles trabalham o protagonismo do estudante. Todos eles trabalham o contrato de convivência. Porque na primeira semana, quando nós iniciamos na Escola do Futuro, na primeira semana, nós realizamos o contrato de convivência. E nesse contrato de convivência, ele é organizado junto com os estudantes. São os estudantes que dizem o que é que nós devemos colocar nesse contrato. Então, a professora coloca o que o estudante diz e, no final, todos assinam o contrato de convivência. Os estudantes e os professores daquela sala. Eu tinha uma amiga que fazia isso também, a Solange, lá no Tacaoca, ela fazia isso. Ela fazia todo o início do ano, ela fazia um contrato com as crianças. Isso. E todos eles assinavam. E esse contrato de convivência, ele é exposto em todas as salas. Todas as salas têm um contrato de convivência lá, para que eles olhem. A professora fala assim, escuta, o que está acontecendo? Lembra do nosso contrato? Dá uma olhadinha lá que nós escrevemos. Aí eles vão lá, olham, falam, bom, a gente não pode fazer isso então. Né? Então, assim, esse contrato de convivência, ele fica do início ao final do ano na sala de aula, para que eles olhem e eles assinaram. E eles que organizaram. É legal, lembra bastante a questão que a gente trabalhava, né, das regrinhas, mas aí você já impõe as regras. Nesse contexto, eles formulam quais serão as regras dentro daquele ano, dentro daquela sala de aula. Na verdade, a proposta da Escola do Futuro é que eles sejam protagonistas. Então, assim, são eles que organizam qual vai ser a apresentação deles do acolhimento, são eles que escolhem a música. Quando tem eleição dos líderes de turma, são eles que ajudam a organizar essa eleição de líderes. Nós temos os candidatos e nós temos também os pequenos protagonistas, que são os estudantes dos 5º anos, que nos ajudam nesse momento, levando as crianças até a votação. Acontece uma votação igual uma votação normal de prefeito e vereador. Nós temos lá a urna, o nosso Chromebook fica atrás, assim como se fosse a urna eletrônica que existe nas eleições, fica lá, eles vão lá, eles votam. Tem o mesário que procura o nominho dele, faz eles assinarem na frente. Entendeu? Que legal. Então, assim, existe esse momento. Nas festas juninas, quem escolhe as danças são eles, quais músicas que eles gostariam de fazer a apresentação. Eles participam o tempo todo, o tempo A participação todo. deles é o que a gente falou no que a gente teve com a Carol, como o aluno se sente, ele entende que ele pertence àquele ambiente, que a escola é o ambiente dele. Exatamente. Né? E que estar ali e fazer daquele ambiente um ambiente melhor depende dele também. É isso. E é muito legal isso. Eu adorei essa parte. Quando você recebe as crianças, você sente que no início, assim, porque toda adaptação é difícil. Como que é a adaptação deles nesse momento, quando eles chegam na Escola do Futuro, tem que ficar o dia inteiro na escola? Então, a nossa primeira semana é uma primeira semana diferenciada, né? Então, é assim, existe um dia da semana que os estudantes do 1º e 2º ano vão e ficam até o período da manhã, eles ficam no período da manhã, e o 3º, 4º e 5º não vem no período da manhã. Aí eles vão embora, aí vem o período da tarde. Aí à tarde vem o 3º, 4º e 5º. Aí no outro dia, só vem o 1º e 2º, e fica o dia inteiro. O 3º, 4º e 5º fica em casa. Aí no outro dia é o contrário. 1º e 2º fica em casa, 3º, 4º e 5º vem para a escola. Então a gente faz essa adaptação durante uma semana com essas trocas. E aí é o momento que eles, no começo, eles iniciam e falam, nossa, eu não vou aguentar, eu estou com sono, eu quero dormir, eu quero ir para minha casa. Principalmente os pequenininhos do primeiro ano.
Eu sei. Principalmente do primeiro ano. Do primeiro ano, eles têm mais dificuldade assim, em se organizar em relação ao tempo. Porque ou eles dormiam durante um tempo e depois eles iam para a escola, ou eles acordavam de manhã, ia para a escola, quando voltava, almoçava e já dormia, né? Descansava em casa. Sim. E na escola do futuro, não, porque o movimento é o tempo todo. Eles trocam de sala. As eletivas é um momento que eles trocam de sala. O estudo orientado é um momento que eles trocam de sala. Quando eles vão para o ateliê criativo, eles saem da sala. Quando eles vão para a brinquedoteca, quando eles vão para a biblioteca, quando eles têm aula de Chromebook, eles saem da sala, né? Então, assim, é o tempo todo. Eu digo assim, que a Escola do Futuro é uma escola de movimento. Sim. Ele está movimentando o tempo todo. No entanto, tem mães que chegam para a gente e falam assim, menina, o que aconteceu? Que meu filho chega em casa, ele toma banho e dorme. Dorme, ele não consegue fazer mais nada em casa. Por quê? Porque realmente é uma escola do movimento. Mas e eles não têm nenhum momento assim livre para que eles possam? Tem o horário do almoço, né? Então, que eles ficam. Eles têm o horário do almoço, que é 30 minutos eles almoçam, e os outros 30 minutos eles têm o recreio de possibilidades. Sim. E nesses recreios de possibilidades são eles que escolhem para onde eles vão, né? Que são realizados depois os clubinhos. Então existe, vamos supor, lá o clubinho da boneca, o clubinho do carrinho, o clubinho da maquiagem, o clubinho das miçangas de fazer pulseirinhas, né? O clubinho lá das atividades de futebol, o outro de basquete, o outro de pular corda, o outro da dança, o outro da música. Então, eles escolhem aquele que eles querem e vão para o clubinho que eles Acho escolhem. que eu ia querer ficar no da música, depois do almoço. Eu ia ficar lá e tem no o da clubinho leitura, da música, tem o da leitura, né? Da leitura eu ia querer dormir. tem dos jogos. Então, aí... Eu ia ler, ia dar um soninho assim, ó, eu ia dormir, ia passar o horário, a professora ia lá me buscar. Eu falava, vamos, Rosiane, tá na hora. Mas é muito gostoso, né? A gente escutando, assim, consegue imaginar esse ambiente, assim, de uma maneira bem gostosa. E os professores, como é a formação, né? Você, como coordenadora, tem essa responsabilidade de fazer essa formação, né? Porque a gente sabe que o chão da escola, né, é o professor. Então, como que você prepara esse professor, assim, para esse momento? Porque para ele também é diferente, porque ele está vindo de uma escola que é no ensino regular, meio período, e de repente ele se vê ali tendo que ficar na escola o dia todo, né? Também, porque eles também fazem 40 horas, né? 8 horas por dia, né? Então, assim, como é a preparação com esse professor? Então, lá quando nós iniciamos no Irani, foi muito interessante porque todos nós aprendemos juntos no Irani, quando era ali no Santa Rita, quando nós iniciamos ali. Nós aprendemos juntos, então nós tivemos a semana de formação, todos juntos, e depois nós fomos para o chão da escola realmente colocar o negócio para funcionar. No início, a gente fica um pouco assustado com tudo isso, né? Mas aos poucos você vê que as coisas realmente vão se encaixando, vão entrando, e vai embora, a gente vai embora. Aí a gente teve a pandemia. Aí nós aprendemos a fazer aulas online. Nossa. Né? Foi uma loucura. E a gente tinha, todos os dias, a gente tinha aula online. Sim. E a gente ficava das 7 às 16 ali com o celular na mão. Qualquer coisa que precisasse, a gente estava ali. Os pais se comunicavam com a gente através do celular. Foi uma loucura, mas vencemos. Quando nós fomos agora para a Escola do Futuro de Amador, a gente começou na metade do ano. Então, o negócio já estava meio que, né, caminho andado. Já estava meio caminho andado. Quando chegou lá, nós tínhamos metade dos professores que já eram da Escola do Futuro e transferiram, e nós tínhamos metade dos professores que não eram, que era da regular, meio período. Então, assim, também eles tiveram formação também, os que eram da regular tiveram formação, e os outros não, porque eles já eram da integral, então eles já tinham tido formação no início do ano. E lá, o que a gente faz? Quando a gente vai preparar a reunião de fluxo, nós temos um documento chamado de olho no fluxo, onde a gente programa o que é que nós vamos trabalhar durante aquela semana seguinte da reunião de fluxo. O que é que está precisando trabalhar mais? São as práticas educativas. Então, a gente prepara os slides, a nossa pauta é baseada nas práticas educativas. Se a gente vê que está precisando trabalhar mais os princípios educativos, então a gente vai lá e prepara. Os eixos formativos, as metodologias, o que é que está precisando mais ser trabalhado? A gente vê
e prepara a nossa pauta em cima do que nós sentimos que está precisando mais. Eu vejo que é um modelo muito próximo, né? Você ter ali esse grupo de professores que estão na escola em tempo integral. Então, tipo, fica muito próxima a relação entre o coordenador e a sua equipe de professores. E vocês ainda têm um outro cargo. Articuladores. O articulador, que eu acho muito legal. Nós temos os coordenadores e os articuladores de aprendizagem. Então, como que funciona? Nós temos 28 turmas, né? Nós temos professores de referência, nós temos professores especialistas e temos professores parte diversificada. Então, ali, o que nós fazemos? As duas coordenadoras, sou eu e a Érica, no caso. Então, nós separamos os segmentos. Então, o protagonismo e educação física fica comigo. E ela fica com o inglês e arte. Só que, na hora da formação, da reunião de fluxo, eu trabalho meu segmento, primeiro e segundo ano, ela trabalha o dela com a terceiro, quarto e quinto, e os especialistas ficam comigo. Porque como ela tem 3 segmentos, que é terceiro, quarto e quinto, e eu tenho primeiro e segundo, eu fico com todos os especialistas. Então, as reuniões de fluxo, eu faço com eles, com os professores especialistas e parte diversificada. Se ela conseguir, em algum momento, me acompanhar, ela vai e me acompanha. Só que eu sei que essa reunião de fluxo é minha. Então, quem organiza sou eu, quem prepara sou eu. Se, porventura, de repente, eu precisar me ausentar, um médico, alguma coisa, aí ela pode estar assumindo essa minha reunião de fluxo. Mas, no dia a dia, tudo correndo bem, ela fica comigo. E aí a gente faz visitas. A gente vai nas salas de aula, a gente faz visitas, a gente assiste às aulas dos professores, nós preenchemos planilhas, dizendo como está sendo essa aula, onde estão os pontos positivos, onde estão os pontos de atenção. Então, assim, a gente conversa muito. As nossas reuniões de fluxo são reuniões de formação, de informação, e aonde também os professores, eles participam muito. Eles falam. Se eles têm alguma coisa que não está legal, eles não estão achando que está legal, eles pontuam também, e a gente leva para discussão no nosso PDCA, que é realizado com a equipe gestora. Toda sexta-feira a gente faz um PDCA de como foi a nossa semana, né? E aí a gente levanta pontos ali para, na semana seguinte, a gente poder tentar sanar esses pontos de atenção que surgiram. É uma loucura, porque assim, nós estamos lá e, de repente, chega uma mãe que quer falar, chega um pai que quer ser atendido. Então, assim, são N situações que nós conseguimos ali e tentamos gerenciar da melhor maneira possível. Muito legal. E com relação à inclusão, né? Como que a Escola do Futuro trabalha a inclusão nesse contexto do aluno ficar o dia todo na escola? Tem uma redução de período, por exemplo, quando a criança precisa? Como que funciona? Então, a maioria dos nossos estudantes, eles conseguem permanecer o tempo todo na Escola do Futuro, das 7 às 16. Mas existe aqueles estudantes que eles têm terapias, ou aqueles que têm médico. Então, assim, eles têm algum tipo de acompanhamento. Então, assim, quando eles têm terapia, eles saem no horário que for preciso fazer a terapia dele. Mas ele só sai para ir para a terapia, não para ir para casa, entendeu? Agora, sim, existem momentos em que, se você perceber que eles estão muito agitados, que eles não estão bem, que eles estão chorando, o que a gente faz? A gente entra em contato com a família, explica, e aí a família decide se quer ir buscar ou se quer que permaneça lá com a gente. Entendeu? Então, a família fica livre. Geralmente, quando a gente liga, são algumas situações só que eles se desregulam e querem ir embora, que a gente liga, e a família sempre vai. A família sempre está lá para buscar. A família é muito parceira, a gente tem muita parceria com essas mães. Isso é importante, né? Porque você vai ficar o dia inteiro ali com o filho, né, dessas pessoas. Então, como que é essa relação aí de confiança, né? E nós temos também as agentes de inclusão, né, que trabalham com essas crianças. Então, elas são muito assim próximas deles, né? Eles têm um carinho muito grande por elas. Então, assim, elas ajudam demais. Vira demais, uma família, demais. né? Vira uma família. Vira, assim, é encantador de ver, assim, o trabalho das meninas. Eu falo isso para elas sempre que eu tenho oportunidade. Não só para as auxiliares, não só para as agentes de inclusão, como também para as monitoras. Então, a gente também pede o apoio das monitoras, né?
E muitas monitoras também sempre estão ali dispostas a nos ajudar. Sempre que a gente precisa, elas estão ali. Então, assim, eu acho encantador. E eu acho assim que para você permanecer na escola do futuro, você tem que trabalhar muito a sua teoria U. Você tem que estar aberto. Você tem que estar ali para receber, para doar. É receber e doar. É receber e doação. É muita doação. São famílias assim que precisam muito do nosso apoio. É isso. Muito bem. Adorei conversar com você, senhorita Rosângela, minha professora do coração, que eu amo muito. É importante a gente, né, tá vendo aí as mudanças que estão acontecendo e eu espero que cada vez mais crianças possam ser impactadas por esse modelo, que é um modelo que tem, né, demonstrado aí que tem dado certo. Sim. Hoje, com a forma como a nossa sociedade está hoje, a gente vê que cada vez mais é importante que se tenha um modelo diferenciado. Isso já vem de muito tempo, Sim. a gente batendo na tecla que a escola ela precisa mudar, né? E ela está mudando, né? E esse modelo é um modelo muito gostoso, né? Gostei muito de conhecer. A gente pode conversar em outros momentos para que você nos conte mais experiências, que eu tenho certeza que deve ter muita história para contar, Muitas. né? Porque é um ambiente onde as coisas realmente acontecem e acontecem com muita intensidade, né? E o que eu digo para você, Rosiane, é que assim, para tudo dar certo, a gente tem que ter uma equipe. A gente tem que ter uma equipe unida. Uma equipe que um esteja ali pelo outro, não um querer ser melhor que o outro. E ali na nossa escola é assim, nós somos uma equipe e nós falamos vamos dar as mãos e ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente está sempre junto, qualquer problema que surge, nós estamos ali de portas abertas. Pode ser professor, pode ser monitor, pode ser o agente de inclusão, pode ser a tia da merenda, pode ser a tia da limpeza, não importa. Precisou da gente, a gente está ali com as portas abertas para atender e a gente tem um carinho muito grande, né? A nossa pedagogia da presença, ela tem que valer a pena. A gente tem que estar ali por amor e nós temos que ser o exemplo. O mundo pode estar desabando, mas nós temos que estar ali firme e forte e mostrar para eles que nós estamos ali também por eles, né? E que se eles precisarem, eles têm em quem confiar. E vou só fazer uma ponte aí com a fala da Carol. O quanto é bom você ter um gestor presente, né? Porque quando ela esteve aqui comigo, ela falou, te elogiou, inclusive, né? Porque na época ela era professora. Sim. E o projeto dela foi o premiado, né? E ela falou o quanto ela se sentiu acolhida, o quanto ela teve suporte. Sim. Então, o quanto esse trabalho da gestão é importante. Sim. Então, eu falo em nome dos professores, né, para você, que Deus continue te abençoando e te iluminando para que você seja essa pessoa parceira, amiga e que consiga, como você vem fazendo ao longo desses anos, se colocar no lugar do outro. Sim. Porque isso é importante, né? Os professores, a gente sente a necessidade de ter esse apoio, sim. Falar assim, se acontecer alguma coisa, quem vai estar comigo? Quem vai segurar na minha mão? E o gestor é essa pessoa, né? Então, o mais próximo do professor é o coordenador, porque o diretor a gente sabe que tem as questões burocráticas né, que são delegadas a ele. Mas o coordenador está sempre ali presente e dando esse apoio, é muito importante. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos os professores, porque isso faz a diferença, né? Quando você se sente acolhida e tem ali uma parceira para somar junto com você. Eu agradeço muito você e eu te digo que eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua família também e dizer que nós somos realmente encantadas pela educação. E o que nós podemos fazer para ajudar o outro, nós estamos ali à disposição. E a nossa liderança é uma liderança servidora, nós estamos ali para servir com amor, com respeito, com carinho e pensar que se fosse eu no lugar dessa mãe, se fosse eu no lugar desse pai. Isso então, faz a da diferença. mesma maneira que eu quero ser tratada, eu trato as pessoas lá.
É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que te agradeço. Ontem foi dia do leitor. Sim. E a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, A Fada que Tinha Ideias, que é o nosso primeiro livro de leitura, né? Que eu falei para vocês que ela que me ensinou a ler, né, gente? Debaixo da goiabeira. Embaixo da goiabeira, eu tive esse privilégio, né, de aprender a ler num ambiente aberto, Sim. arborizado, né? E a gente fazia a leitura desse livro aqui. E aí, primeiro ela fez, né? Foi a minha leitora. E depois, quando eu aprendi, eu consegui ler. E eu indico, quem quiser, né, ler para os seus filhos, para os seus alunos. É uma fadinha que gosta de ter ideias, né? E bem arteira, igual eu, assim. Então, eu me identifico muito com essa história. Gosto muito e indico para quem quiser aí fazer a leitura da A Fada que Tinha Ideias. Vocês vão gostar, né? Muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe, que esse ano seja um ano maravilhoso, que você possa colher ainda mais frutos lá na escola que você está, né? Eu sei que você é uma profissional incrível e por onde você for, você vai levar esse amor aí que contagia e consegue juntar as pessoas em prol de uma educação de qualidade, que mostre para as nossas crianças o quanto é importante sonhar, o quanto é importante você acreditar que as coisas podem mudar e que elas vão mudar. Sonho. Né? O sonho é importante. Sonhos. Essa parte que vocês têm lá de colocar os sonhos das crianças, isso é muito importante. Né? Infelizmente, a gente tem pessoas que não sonham mais, que deixaram de acreditar. Né? E que isso não se perca com as crianças, porque eles são a esperança. Né? E ali dentro deles moram muitos sonhos. Eu me recordo uma vez que nós estávamos de uma roda de conversa e que o estudante começou a falar, daí ele olhou assim, ele falou assim, gente, que escola maravilhosa. Aqui eu posso falar. Eu posso falar o que eu estou sentindo. Ele ficou realmente encantado, porque eles têm voz. Sim. Lá é escutativa, mas eles também podem falar. Eles têm direito de falar. Então, ele ficou encantado. E isso é o que faz o nosso diferencial, eles poderem falar. O acolhimento, né? É a família, é a grande família que vocês estão formando aí. É isso. E que colheremos bons frutos aí. Amém. Né? Já estamos colhendo, né? Porque Com a gente certeza. vê nas rotinas, né, deles, é uma rotina bem... As práticas educativas, né? Eles têm o acolhimento, eles têm a roda de conversa, eles têm a hora do cuidar, eles têm o tempo de harmonização, eles têm os ritos de passagem, eles têm os recreios de possibilidades. Então, eles têm vários momentos, né? Eles fazem, assim, o tempo de harmonização, eles trabalham a respiração para eles se acalmarem, eles ouvem uma música de sons da natureza, eles fazem alguns exercícios de esticar os bracinhos, como se estivesse espreguiçando, né? É aquele momento para que ele volte, né? E volte ali a ter foco nas atividades. É isso. Uma delícia. Manda um beijo para os nossos ouvintes, para a sua família, que é a minha família. Beijos para todos, em especial para minha mãe, claro, né? Que tudo iniciou ali com ela. E a minha equipe também, que eu trabalho lá no Padre Geraldo, é assim, um pessoal maravilhoso. Então, assim, muito obrigado por fazer parte de tudo isso. Viu, gente? Cuida bem da minha irmã aí, hein, galera? Um beijo no coração de vocês. Estaremos aqui na próxima semana com mais uma professora incrível, maravilhosa, né, que vocês vão adorar conhecer. Essa aqui faz parte da minha família, né? Graças a Deus. E a gente vai aí construindo cada vez mais os nossos sonhos juntas também. É isso. Né? Que Deus abençoe todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e venha fazer parte do podcast da professora Rosiane. Um grande beijo para todos vocês. Até mais! Viu?